Olá, meu povo. Olá, minha família. A família eterna, a família em que realmente tem feito a diferença, não é? Em tudo aquilo que nós aprendemos, que nós vamos compartilhando com todo mundo. Nós estamos aqui, meus queridos, mais uma vez para deixarmos mais um estudo para a honra e glória do nosso Criador. Meu querido, olha, se inscreve aí no nosso canal, se inscreve no canal do nosso irmão Alberto Lírio, nosso irmão Cláudio Mendes, que é um baluarte, é um homem que tem feito a diferença, né, em todos os seus vídeos sobre o Evangelho Eterno. Depois que você se inscrever, você ative o sininho de notificação, mas também você compartilhe com outras pessoas. Tá bom, meu querido? Alguns irmãos perguntam assim, irmão Alberto, o irmão não vai falar mais da graça, não? Meu querido, graça, a graça, que é graça, ela já avançou, tá bom? E está no Evangelho Eterno. Graça, que é graça, ela está muito além daquilo que nós chamávamos de graça. A graça acabou? Não. O período da graça é que acabou, tá bom? A graça, ela é eterna, tá bom? Mas o período da graça, a graça é tão grande, a graça é tão maravilhosa, que ela já ultrapassou limites e chegou ao Evangelho Eterno. No entendimento, é claro. Então, as pessoas que conseguem enxergar isso, meu querido, conseguem enxergar isso, são os abençoados. Estão com seus espíritos ativados em relação ao conhecimento. Hoje, meu querido, eu quero trazer um vídeo aqui, sabe o quê? Sobre aquilo que muitos evangélicos falam sobre as bodas do Cordeiro. Você sabia que 100% dos evangélicos futuristas estão aguardando as bodas do Cordeiro? Mas será que eles não estudam Apocalipse 19? Será que eles não estudam Apocalipse 21? Sim, irmão Alberto, o que tem a ver Apocalipse 19 e Apocalipse 21? Meu querido, o Evangelho Eterno, essa é que é a parte boa. O Evangelho Eterno, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que ele aprende, que ele ensina melhor, ele ensina a você a se colocar na sua posição correta. Os futuristas ou as pessoas que ensinam a linha doutrinária ou a linha de interpretação futurista, eles não conseguem fazer os crentes sair do lugar. Você já viu, há muito tempo atrás, eu ouvi um hino, né, de Ageu e Sara. É muito antigo, o hino, né? Mas que falava sobre o trem que o crente, que ele não tem conhecimento, sabedoria, o crente que não orava, assim falava a frase, a letra do hino, que ele é igual a locomotiva, não é? Que quando falta o combustível, a lenha, né? Ele começa a querer parar ou até andar para trás. Então, se você observar bem, a linha de interpretação futurista, ela está tão atrasada que ela não deixa as pessoas, os crentes, enxergar em qual posição que eles estão, em qual período de tempo que estão vivendo. Talvez, o maior responsável pelo não entendimento da palavra é o próprio crente, porque o crente, estou falando do crente comum, eles gostam muito de ouvir o seu líder falar. Eles gostam muito de terminar aquele culto de 1h30 e sabe o que eles fazem? Eles vão para casa, colocam suas Bíblias na escrivaninha, em cima da mesa, ou lá na mesa do quarto, no guarda-roupa e fica para lá. E só vai pegar a Bíblia de novo quando tem outro culto, ou seja, não tem tempo para estudar a Bíblia. Você sabia, meu querido, que a Bíblia ela é clara no que diz respeito, não é, ao às bodas do Cordeiro. Observe uma coisa. O que é a boda do Cordeiro?
O que eram as bodas do Cordeiro? Aqui em Apocalipse, no capítulo 19, a partir do verso 7, tem um casamento aqui acontecendo. E esse casamento aqui, ele só acontece quando o capítulo 19 para trás, ele cumpriu. Apocalipse. Então, desde o começo até o capítulo 19, é só história daquilo que deveria acontecer em Israel, no ano 70. Mas você veja bem que todo casamento, ele tem uma festa chamada de bodas do Cordeiro. Ou bodas, né, de casamento. Mas a festa do casamento, elas é para início ou é para encerrar um casamento? Então, as festas de encerramento de um casamento sempre acontecem no momento em que o casal se juntava como homem e mulher e cuja, vamos dizer assim, ocasião, a ceia das bodas era oferecida. Então, o casamento, ele era consumado quando o casal entrava na câmara nupcial. Então, a ceia das bodas do Cordeiro, aqui em Apocalipse capítulo 19, é simplesmente a cerimônia, perdão, a cerimônia de encerramento e não o contrato de casamento estabelecido na conversão. Olha o que diz então, meu querido, a partir do versículo 7. Regozijemo-nos e exaltemos e demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. É bom que você preste muita atenção para você se localizar dentro da gramática. Você preste muita atenção na colocação e nos tempos verbais em que está escrito o texto. São chegadas. Aqui, o momento era presente, mas o momento de presente de qual acontecimento? O que está em todo o capítulo 19. Então fala assim, a sua noiva se aprontou, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que vestisse de linho fino. Olhe, o vestido da esposa, como que ele era. Para você já começar a pensar que nada tinha a ver com sentido literal. Era figurado. Olha só. E já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que vestisse de linho fino. Olha, o perfil da roupa da mulher. O perfil da roupa da esposa. Resplandecente e puro. Agora olha só, para você não pensar que isso aqui é literal. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Tá vendo, irmão querido, como que foi essa festa? Como que essa mulher ela estava vestida? Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quem que foi convidado para esta boda, para essa ceia? Quem que foi convidado? Você já leu o capítulo 19? Alguns versículos, eu vou te dizer, eu vou voltar no contexto. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz numerosa de multidão. Olha o tanto de gente que foi convidado. Que dizia, aleluia, a salvação, a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Preste atenção em quem foi convidado para essa boda, para esse casamento.
pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Tá vendo? A festa da boda do Cordeiro tinha a ver com o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Julgou a grande prostituta. Quem era a grande prostituta? Jerusalém. Por que era Jerusalém, irmão Alberto? Por causa disso aqui, ó. Que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus santos. Vingou os seus servos. Olha só. Quem era essa mulher? E outra vez clamaram, aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. Figura de linguagem. Porque Jerusalém não está pegando fogo até hoje. Figura da linguagem para descrever a justiça de Deus que é eterna. Assim como o evangelho é eterno. Fumaça aqui é juízo. Fumaça aqui era o juízo que ocorreu. Meu irmão Alberto, me mostre, então, essa festa do juízo, essa boda do Cordeiro, que o irmão está falando, que foi a invasão do exército romano contra Israel. Abre a sua Bíblia aí. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Em Isaías. Abre aí a sua Bíblia e eu vou te mostrar. Olha que interessante isso aqui, queridos. Isaías. Cadê Isaías? Olha que interessante para você que não acredita. Eu acredito. Eu acredito. Com certeza. Cadê Isaías, gente? Para quem tem recurso, né? É muito bom. Eu, como ainda não tenho, mas vou ter, se Deus quiser. Isaías, no capítulo 60. Olha. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, versículo 1. Agora olha o 61. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Boas novas é o quê? Evangelho. Evangelho. Aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos. Quem eram os cativos? Os judeus. Por quê? Por causa da lei. E a abertura de prisão aos que estavam presos. Preso aonde? Preso aonde? Nos dogmas da lei. Agora veja o versículo 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Qual era o ano aceitável do Senhor? O ano 70. E o dia da vingança do nosso Deus, o consolador de todos os tristes. Não está falando, meus queridos, sobre eu e sobre você. Está falando sobre a nação de Israel. Agora veja o capítulo 62. 62. Eu vou ler o versículo 5. Como o jovem se casa com a donzela, assim os teus filhos, filhos de quem? Os filhos de Sião, que representa quem? Representava a Jerusalém. Como o jovem se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo, não comigo, senão está falando de Isaías, está falando contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Quem era o noivo? Quem era o esposo? Quem era aquele que ia casar? O próprio Eterno, o próprio Criador. Agora veja bem o capítulo 63 de Isaías, o versículo 4 e o 6. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado, já no tempo presente. O tempo verbal é presente. Agora veja o versículo 6. Pisei os povos da minha ira, embriaguei-os no meu furor e derramei o seu sangue sobre a terra. Meu querido, será que é preciso desenhar isso aqui?
Claro que não, né? Agora, quando você abre a Bíblia, em Isaías, no capítulo 65, o verso 17, é para você ler em casa, estudar em casa, a partir do versículo 17 até o 25, você vai ver aqui uma descrição do que foi a transformação do novo céu e a nova terra, que nada tinha a ver com coisas literais, era só coisas espirituais. Então, meu querido, quando você vai no capítulo 66, você vê aqui o subtítulo: Juízo e Esperança. Para quem? Para Israel. O versículo 22 do 66 de Isaías fala assim: como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim é de estar a vossa quem? A prosperidade do povo de Israel, aqueles que acreditavam. Assim está a vossa, preste bem atenção, prosperidade, o vosso nome. Deu uma nova lua a outra, e de um sábado a outro virá toda a humanidade a adorar na minha presença, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E serão um horror para toda a humanidade. Meu querido, a festa da boda do Cordeiro era o juízo de Deus contra Israel, que para muitos era uma tristeza imensa, mas para o próprio Criador era o dia da ira. Então, a festa da boda do Cordeiro era o que, queridos? Era simplesmente a cerimônia de encerramento daquele casamento. Então, por que o juízo aconteceu no ano 70? Porque o juízo era a boda do Cordeiro e era a festa de encerramento do casamento. E agora, depois dessas festas, como é que ficou? Deus em nós. O milênio de Cristo. O milênio eterno. Aonde eu e você estamos incluídos nisso aqui, ó. Preste bem atenção. Aonde eu e você estamos incluídos nisso aqui, ó. Capítulo 8 de Hebreus. Esta é, a partir do versículo 10, esta é a aliança que depois daqueles dias, depois do juízo, depois do ano 70, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Vou colocar, ou colocarei, as minhas leis no seu entendimento e no seu coração as escreverei. E eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais, porque vou dizer: nova aliança. Ele tornou antiquada a primeira, a velha aliança. Ora, aquilo que se torna antiquado ou envelhecido, perto está de desaparecer. E qual foi o ano dos remidos, que era a nação de Israel, aqueles que acreditaram? O ano 70. E eu e você, em qual posição nós estamos? Na posição nem de noiva, nem de esposa. Estamos na posição de filhos no Espírito, eternos para com Deus. Querido, a fase de noiva foi para Israel. A fase de esposa foi para Israel. O ano que nós estamos hoje é o Evangelho eterno. E o que o Evangelho eterno tem de característica? É Deus em nós, sem necessidade de religião, sem a necessidade de denominação, de líderes religiosos, de pastores, para tentar comer o que você tem, como gafanhotos, destruidor, devorador, migrador e cortador. É isso que eles fazem.
E é assim que eles procedem. Mas até o dia em que você acordar e você passar a acreditar nos escritos bíblicos. Tá bom, meu querido? A festa de casamento foi a boda do cordeiro, ou seja, o ano 70, aquela destruição que aconteceu ali. Para Deus, foi a boda do cordeiro que aconteceu ali. E essa festa, muita gente foi chamada e viveu a transição do tempo do evangelho do juízo para o evangelho eterno. Apocalipse 14:6. Deu para entender? Então coloca aí no comentário. Deu para entender? Deu para entender. É só isso. Irmão Cláudio Mendes, um grande abraço e que nós possamos crescer sempre no conhecimento e no entendimento, meu irmão em Cristo, no Espírito. Amém. A todos os nossos inscritos que estão aí nos acompanhando. Amém.